Boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui novamente com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite que nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro, Curitiba, Paraná. O nosso endereço você sabe, mas eu sempre gosto de te lembrar. É a Avenida Desembargador Hugo Simas 1772, Curitiba, Paraná. Então, os cultos presenciais já retornaram, nós estamos ainda com a capacidade reduzida de 30%, mas isso também já nos alegra, de poder adorar o Senhor, de poder estar junto com os irmãos, mesmo que não possamos abraçar ainda, mas já podemos estar vendo e nos vendo, e isso traz alegria ao nosso coração. E dando continuidade naquilo que nós temos ministrado nas últimas semanas, nós agora, nessa noite, nós vamos falar nesse momento sobre legado familiar. Mas antes de entrar para a palavra de Deus, realmente, eu queria orar com você. Eu queria pedir que você que está me assistindo, você que está em casa, você possa estar realmente buscando a presença de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus te revele qual desses legados, aonde você se encaixa como um legado familiar, aquilo que você recebeu por tradição dos teus pais, que pode estar te afetando, que já te afetou, que tem te afetado na tua vida e na tua história. Peço para que o Espírito Santo de Deus te revele realmente nessa noite, trazendo você para um lugar de cura, de transformação, levando você para um lugar da bênção, da proteção do Pai, de liberdade também, para que você possa fluir em todas as áreas da tua vida, para que nada te prenda. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Quero colocar, Pai, agora essas vidas que estão nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ir em cada casa agora, que o Senhor possa ir em cada vida, em cada família, que o Senhor possa agora encher esses corações nessa noite com a presença do Senhor. Pessoas que estão nos escutando, Pai, estão tristes, pessoas que receberam um legado familiar, e esse legado muitas vezes tem se perpetuado na sua geração, na sua linhagem, Pai. Em nome de Jesus, mas nós queremos romper agora, Pai, com esse legado familiar, principalmente aquele legado que não foi um legado bom, que não tem sido um legado que tem trazido alegria, que tem trazido paz, que tem trazido bênção para a vida dos teus filhos. Muitos dos teus filhos, eles têm repetido, Senhor, as mesmas falhas que os pais cometeram com eles, e nós queremos romper com isso, nós não queremos continuar levando isso para a próxima geração. Nós queremos levar para a próxima geração a bênção do Senhor, um legado de amor, um legado de paz, um legado de salvação. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Então abençoa, Senhor, nessa noite. Abençoe as famílias, abençoe as vidas que estão assistindo, Pai. Que cada um possa realmente encontrar no Senhor um lugar de transformação, um lugar de restauração de vida. Eu abençoo essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Compartilha essa mensagem, dá um like aí nessa mensagem, compartilha com as tuas redes sociais, se inscreva, se você não é inscrito ainda no canal da IBBR, no nosso canal, no Família da Fé, você pode se inscrever, nos siga nas redes sociais, ali você vai estar vendo realmente todo o movimento da igreja, tudo aquilo que nós temos feito para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, amém? Agora você pode se assentar e vamos para a palavra do Senhor. O que diz a palavra de Deus quando a gente vai falar sobre legado familiar, quando a gente vai falar sobre legado, uma herança, algo que a gente recebe? E a palavra de Deus lá em 1 Pedro 1,18 diz assim para nós: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Interessante aqui que ele começa, né? O autor da carta de Pedro, ele começa dizendo: olha, sabendo que vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, aquilo que nós damos valor, como a prata, como o ouro, como pedras preciosas, coisas que nós atribuímos valor, nós, os seres humanos, atribuímos valor. Ele está dizendo que isso são coisas corruptíveis, são coisas que vão passar, são coisas que nos corrompem. Ele está dizendo que não foi com essas coisas que nós atribuímos valor, que nós fomos conquistados, ou que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição ou por legado recebeste dos vossos pais. O que nós entendemos com esse texto? Então, esse legado que nós recebemos dos nossos pais, você recebeu uma herança.
Você recebe uma herança genética, você parece um pouco com o teu pai, um pouco com a tua mãe, isso é genética. Mas a gente também recebe uma herança espiritual, a gente também recebe uma herança, um legado dos nossos pais. Que muitas vezes é um legado que é uma transmissão, ou seja, é algo que é transmitido, mas é um legado muitas vezes vã, de maneira vã de viver, que nós recebemos essa tradição. Então, o legado é uma herança, é uma transmissão, o que é transmitido para a próxima geração. Então eu quero te dizer, nesse início de conversa, que isso é o que é um legado? É algo que é transmitido, é uma herança que é transmitido para a próxima geração. Então, o teu bisavô passou para o teu avô, passou para o teu papai, que passou para você, e talvez você já tenha passado para os teus filhos, mas pastor, eu ainda não tenho filhos, então você pode vir a passar para os teus filhos. Isso é um legado. Mas existem legados que são legados de fé, de esperança, mas existem legados que são legados de pecado. Nós pecamos, os nossos pais pecaram, e nós às vezes continuamos perpetuando na nossa linhagem, na nossa geração, aqueles pecados que estão lá na nossa família, pecados que vêm se arrastando há 1, 2, 3, 4 gerações, 5 gerações, vem dentro da nossa família, vem se arrastando, e principalmente, ele vem nos arrastando junto, ele vem nos prendendo, ele vem nos paralisando. Pessoas, famílias que sofrem naquela área, famílias que sofrem na área do vício, famílias inteiras que são aprisionadas na área da prostituição, famílias que são aprisionadas na área do adultério, da quebra da aliança, do matrimônio, divórcio, famílias inteiras que a gente vai vendo, o legado deles é um legado de 4 casamentos, 5 casamentos, e isso vem como um legado que foram recebendo. É isso que ele está falando. Então nós recebemos o quê? Um legado, nós recebemos uma aliança com aquela herança. Você recebeu, você aceitou aquela herança. Mas você não precisa ficar com essa herança. Você não precisa ficar com esse legado que os teus pais passaram para você e você tem cometido os mesmos erros que os teus pais. Às vezes tudo aquilo que você dizia, eu não quero gritar, meu pai gritava comigo, pastor, eu acabo gritando com os meus filhos. Meu pai era rude, minha mãe era rude, eles eram grossos comigo e eu sou grosso com meu filho. A gente acaba repetindo aquilo que a gente muitas vezes, que nos trouxe dissabor, que nos trouxe tristeza e nos traz tristeza, e nós acabamos o quê? Repetindo. Então uma herança pode ser algo que você venha a repetir. E nós recebemos muitas vezes um legado corruptível, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que vocês foram comprados. Então herança é mais do que bens materiais, é mais do que patrimônio, é mais do que dinheiro. Às vezes nós associamos a herança com bens materiais, com uma casa, com um carro, ou com dinheiro no banco. Entendemos herança como sendo algo material, mas a herança é muito mais. A herança ela é muito maior do que apenas algo material que eu recebo da minha família. Bem verdade que algumas famílias só deixam dívidas para nós pagarmos. Só deixam dívidas, não tem nada. Não constrói nada. Não tem nenhuma construção material, não tem uma casa, não tem um carro. Não que isso seja o mais importante. Eu estou apenas ilustrando coisas que acontecem no teu dia a dia, no teu cotidiano, que acontecem na minha vida. Então é muito mais do que patrimônio, do que dinheiro. É um fútil legado, é algo superficial. Eu vejo pessoas que colocam a esperança, a confiança delas nesse legado, ou nessa herança que eles vão receber dos pais. Mas quando meu papai morrer, quando minha mamãe morrer, então eu vou herdar aquela casa, eu vou herdar a empresa, eu vou herdar o patrimônio da família, e aí eu vou sair dessa lama, pastor, eu vou viver bem. Eu vou ter condições de alcançar, de comprar o que eu sonho. Eu vou poder ser dono do meu nariz, eu não vou ter que estar dando satisfação para ninguém, porque eu vou receber. Aliás, eu estou torcendo para que isso aconteça. O quanto antes Deus recolher o meu papai e minha mamãe, eu boto a mão nesse dinheiro, eu boto a mão nessa casa, nesse carro. E tem gente que vai destruindo o patrimônio familiar. Vai destruindo. Então isso é superficial, isso é passageiro, é um legado corruptível que nós recebemos, mas muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nesse legado corruptível. Nós achamos que quando nós
tivermos um dinheiro, quando nós tivermos uma casa, quando nós tivermos o patrimônio, as coisas materiais, nós achamos que vamos resolver a nossa vida. Eu quero te dizer que isso é um engano. Tem muita gente que tem todas essas coisas e não é feliz. Tem muita gente que tem dinheiro, que tem casa, que tem um bom carro, que tem casa na praia, que consegue viajar todo ano, ou várias vezes durante um ano para fora do Brasil, para outros lugares, conhece o mundo inteiro, e mesmo assim são pessoas vazias, mesmo assim são pessoas tristes, são pessoas que não têm alegria, porque nós recebemos um legado que é corruptível, que vem dos nossos pais, que vieram dos nossos avós, é um legado corruptível, é sobre isso que a Bíblia está dizendo. Não coloque a tua esperança, não coloque a tua confiança nesse legado corruptível, é uma tradição familiar. E eu não sou contra as tradições, tem tradições que são muito boas, de você se reunir sempre nos aniversários, isso é uma tradição boa. Depende também, né, pastor? Vai que na tradição, nessa reunião familiar, sempre tem briga, tem lá confusão, porque o irmão lá, o meu tio, meu avô bebeu demais, meu pai, dá confusão e começa a briga dentro de casa. Mas nós recebemos o quê? Uma tradição familiar. Tem que ser desse jeito, Natal tem que ser na casa da vovó, isso é tradição. Então a tradição o que é? Uma transferência familiar, uma cultura familiar. Só que nós também recebemos uma cultura o quê? Familiar de pecado. Eu recebo uma cultura dos meus pais, eu recebi essa cultura, eu recebi esse legado, eu recebi essa herança de pecado também. Estabelecer o quê? Desígnios malignos. Então, muitas dessas heranças são heranças de pecado. E aonde tem o pecado, aonde habita o pecado, ali Satanás tem autorização, ali os demônios têm autorização para perseguirem a nossa vida, para tentarem destruir a nossa vida. Aonde habita o pecado, ali tem influência demoníaca. Aonde o pecado está, aonde o pecado aflora, aonde o pecado domina, ali tem uma manifestação, ali tem uma infestação demoníaca. É que nem uma infestação de formigas, de mosca na tua casa, de praga, você precisa mandar embora, você precisa detetizar a tua casa, você precisa detetizar a tua vida espiritual, você precisa passar pelo sangue da cruz, para que essas pragas possam realmente ir embora da tua vida, essa tradição familiar, que traz realmente essa influência demoníaca, esse espírito de perseguição. Mas isso vem com a cultura familiar também, cultura de pecado. Procura prender no pecado toda uma linhagem familiar e uma geração. Muitas vezes essa tradição que nós recebemos, uma tradição realmente de fazer as coisas daquele jeito, uma tradição de pecado, então ele procura o quê? Prender a gente naquela cultura, toda a tua linhagem, toda a tua geração. Ele procura prender e estabelecer o pecado como sendo algo normal, algo natural. Mas ele é assim, pastor. Ele bebe desde criança, ele aprendeu a beber dentro de casa, ele aprendeu a beber com o pai dele. Aliás, o pai dele pegava ele quando ele tinha 8, 10 anos e levava para o bar junto. E ali ele ficava jogando carta, ficava jogando sinuca, e ali ele começou a dar os primeiros goles na cerveja. E isso é uma cultura familiar, que a gente aprende dentro de casa, que é estabelecido por quem nós amamos, que são os nossos pais. Então procura nos prender no pecado, e isso tenta te prender na tua linhagem, a tua geração. Entenda, Satanás ele não está preocupado apenas com você. Às vezes nós pensamos que o inimigo está preocupado. Uma perseguição, pastor, o inimigo se levantou contra mim. Meu irmão, Satanás não está preocupado só com você. É lógico que ele quer te paralisar, é lógico que ele quer te derrotar, eu sei disso. Mas ele está preocupado com a tua geração, ele estava preocupado com os teus pais, para que os teus pais não passem nenhum princípio de Deus para a tua vida, e agora ele está preocupado para que isso continue na tua vida, esse legado familiar, esse legado de pecado, para que você não venha romper com isso, para que você continue dentro de cativeiros, dentro de fortalezas, dentro de prisões, para que você passe isso para os teus filhos também. Ele não está preocupado apenas com a minha geração, ele já está preocupado com a geração dos meus filhos, ele já está preocupado com a geração dos meus netos. Ele quer realmente nos colocar num legado familiar de prisão, de pecado. Cultura de pecado dentro das famílias, dentro da nossa casa. Uma tradição familiar. A tradição, que é o texto de 1 Pedro, que nós estamos meditando nessa noite, está dizendo, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição, recebeste de quem? Dos vossos pais, quadro crônico de derrotas e pecados familiares.
Nós vemos isso nas famílias, em muitas famílias, infelizmente, nós vemos o que? Um quadro crônico de derrotas familiares, de pecados e de derrotas familiares acontecendo nas famílias. E isso vem se arrastando, e isso vem prendendo famílias. E muitas famílias, infelizmente, eles passam a viver achando que isso é o normal. Que viver com esse quadro crônico de derrota, de fracasso, foi isso, Deus é assim mesmo, Deus não me escuta. Deus não ouve a minha oração. Aliás, Deus não está nem preocupado comigo. Deus tem tanta coisa para fazer. E agora com esse Covid-19, essa pandemia, Deus tem estado muito atarefado lá no céu e Ele não tem tempo para me escutar. Isso é uma mentira. Deus está preocupado com você, mas você não precisa continuar repetindo esse quadro crônico que você recebeu dos teus pais, na tua vida e na tua família. São brechas espirituais deixadas por nossos pais. Por mais bonzinho, por mais carinhoso que os nossos pais foram, por melhor que eles se esforçaram, mas eles receberam um legado e eles transmitiram muitas vezes esse legado. Eles deixaram brechas na vida deles que trazem consequências sobre a minha vida e sobre a tua vida, que nos afetam até hoje. Tem afetado a minha vida, tem afetado a tua vida. Talvez você esteja aí, você esteja agora escutando e você está dizendo, é verdade, pastor. Eu tenho consequências disso, meus pais viveram uma disfunção familiar e essa disfunção alcançou a minha vida e hoje eu estou casado, hoje eu estou com os meus filhos, eu estou vivendo também uma disfunção familiar dentro da minha família agora, que está se repetindo aquilo que meus pais fizeram. Isso são brechas espirituais que são deixadas, são buracos que nós vamos abrindo. Nós vamos deixando autorização para que o espírito demoníaco se infiltre, então, na nossa linhagem, na nossa geração. E ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. É isso que você precisa entender. Trazem consequências e influências em nossas gerações. Essa tradição familiar, muitas vezes, traz, então, consequências. Algumas boas, mas muitas vezes nós atendemos pessoas com consequências danosas. Consequências de destruição. Consequências, então, de fracasso e de derrota que entraram na linhagem, que vieram com aqueles pecados praticados, são influências, e influenciam o que? A nossa geração, influencia a minha vida, e eu passo essa influência de derrota e de fracasso para os meus filhos, e eles daqui a pouco estão passando para os meus netos, e daqui a pouco vem os meus bisnetos, e isso vai acontecendo e vai ficando na minha família. Tradição familiar. Mas nós recebemos também, junto com essa tradição, um legado paterno. Nossos pais pecaram. Olha o que diz Lamentações 5:7. Nossos pais pecaram e já não existem mais. O que ele está dizendo? Meu pai pecou. Os meus pais pecaram, Deus, mas eles já não existem mais. O Senhor já os recolheu. E nós levamos o castigo pelos seus pecados. Ele está fazendo uma afirmação, e nós recebemos então o castigo, nós levamos o castigo pelos seus pecados. Os filhos, então, eles levam as consequências e não a culpa. Você precisa entender que eu e você, nós não carregamos a culpa dos nossos pais, mas nós carregamos as consequências. Nós herdamos o que de Adão? A consequência do pecado. Então entrou o quê? A morte. A morte é a consequência do pecado de Adão. Nós não herdamos o pecado de Adão, mas nós trazemos o quê? Não a culpa, mas nós trazemos sim a consequência. Então nós recebemos o quê? Muitas vezes os pecados dos nossos pais, eles vêm com as consequências e nos afetam. Consequências da desobediência, consequências da idolatria, consequências da feitiçaria, consequências do ocultismo, consequências do misticismo que os nossos pais viveram. E isso nos alcança, essas consequências daqueles pecados, daqueles despachos, daqueles trabalhos que foram feitos, daquela idolatria que se estabeleceu na nossa linhagem, na nossa casa. A idolatria é uma porta de acesso. É uma brecha que nós abrimos para a infiltração demoníaca na nossa linhagem. Vem também com a idolatria, vem com esses trabalhos, vem com a feitiçaria, vem realmente quando nós nos afastamos de Deus. Deus abomina essas coisas. Os textos da palavra de Deus vão falar, vários textos vão dizer que Deus abomina essas práticas de invocação de espíritos. Então nós herdamos o que? Um legado paterno. Nós herdamos então as consequências do nosso pecado. Nós não carregamos as culpas dos nossos pais, mas nós carregamos as consequências que nos afligem. Quantas pessoas são afligidas por esse legado paterno que recebeu do seu pai, da sua mãe? Quantos de vocês
tem sofrido até hoje com consequências de um ato que foi estabelecido lá na geração anterior, lá na geração dos teus pais, lá na geração dos teus avós, um derramamento de sangue que contamina a terra, que profana a terra, um assassinato, um homicídio, uma tentativa de suicídio, um aborto. Tudo isso vem e contamina a terra. E você começa a viver as consequências. E aquele espírito de morte que está agora na tua linhagem, cobrando aquele sangue, e também entra um problema financeiro do mamão na tua vida. Então, você começa a ter problemas financeiros, você começa a abortar, relacionamentos são abortados, emprego é abortado. Você começa no emprego, pastor, esse é o emprego da minha vida, que eu sempre orei e pedi a Deus. 3 meses depois você é mandado embora. Pastor, eu sempre tive vontade de fazer esse intercâmbio lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, está tudo certo. Daqui 1 mês o negócio parece que é abortado. Você começa as coisas, começa um curso de inglês, um curso na faculdade empolgado, começa um relacionamento, agora vai, pastor. Daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 8 meses. Como é que está? Parei. Terminei o relacionamento, não deu certo, pastor. Então a gente vai vivendo o quê? As consequências desses pecados. Mas quem praticou o aborto, pastor, foi a minha avó, foi a minha mãe. Foi num tempo de ignorância, o meu avô pagou, meu pai pagou, financiou aquele derramamento de sangue. Eu quero que você entenda que isso traz consequências sobre a tua linhagem, sobre a tua geração. Legado paterno. Então as consequências do pecado. E nós levamos o castigo pelos seus pecados, Lamentações. Podem ser então cativeiros, doenças físicas, isso eu estou falando com relação às consequências, podem ser então cativeiros espirituais, a gente fica preso num cativeiro, a gente fica preso em uma fortaleza. O pastor Lobo tem uma ministração que ele explica bem a diferença entre fortaleza e cativeiro. Assista lá se você ainda não assistiu, está no canal da igreja. Influências espirituais, então nós recebemos influências espirituais, espírito maligno familiar, infortúnios, perdas sucessivas. Olha o que vai as consequências dos pecados na nossa linhagem, na nossa geração, que vem sobre a nossa vida. E vem destruindo, vem assolando a nossa vida, vem oprimindo as nossas vidas, vidas oprimidas, vidas angustiadas, vidas depressivas, porque elas vêm com essas consequências dessas influências malignas. Então entra esse espírito familiar de perseguição naquela área, então foi um derramamento de sangue, então entra um espírito de morte, é convidado a participar da nossa linhagem, e ele quer realmente nos levar para a morte, ele quer nos conduzir realmente para um lugar de desgraça, de sofrimento, de dor, de aprisionamento. Então são consequências do pecado. Consequências realmente dos nossos pecados. A intenção é provocar o mesmo comportamento nas sucessivas gerações. A intenção maligna, diabólica de Satanás é que se repita aquilo. Então é provocar, a intenção dele é provocar o quê? O mesmo comportamento. Então o pai foi viciado, a filha é viciada, o pai, e se manifesta um espírito de vício. Mas nós pensamos que vício é só o da bebida, do álcool. Nós pensamos que é só das drogas ilícitas, mas a prostituição, o adultério, a pornografia, comer demais, glutonaria, isso são vícios. Então o espírito de vício é o mesmo, mas ele vai se manifestando na vida e na linhagem de forma diferente. Então o papai teve problema com o alcoolismo, ou o filho tem problema com a pornografia. Papai teve problema com a pornografia, o filho tem problema com a pornografia, com o alcoolismo, com o cigarro, com outras coisas. Então você aprende, são consequências daquele pecado, e você pode praticar novamente os mesmos pecados dos teus pais. É o princípio para perpetuar o que é um legado. Então ele procura uma brecha espiritual, e quando ele encontra essa brecha, eu falei no outro slide, então é um princípio que ele usa para perpetuar na tua geração um legado de pecado. O pecado é geracional, ele é familiar. O pecado é geracional, ele está na nossa família, ele vem nas nossas gerações, o pecado. Não devemos olhar para o legado como algo definitivo. Às vezes eu e você olhamos para o legado como algo definitivo. Pastor, então é assim, a minha família vive esse contexto de derrota, de desgraça. A praga parece que chegou sobre a minha família, parece que aquela nuvem de temporal, de tempestade nunca saiu, a gente não consegue ver o sol brilhar. Para a minha família, para a minha descendência, sempre está nublado, sempre tem temporal, sempre tem trovoada no céu, nunca eu vejo um céu limpo. Isso não é verdade, então não devemos olhar para o legado como algo definitivo, não é determinista.
Não é determinista, não é porque o teu pai pecou, você tem que pecar. Você pode sim, e você sofre uma influência daquele pecado, mas você não é obrigado a repetir aquele pecado. É isso que eu quero deixar bem claro para você nessa noite, com relação ao legado familiar daquilo que nós recebemos, com consequência do nosso pecado, com consequência da nossa desobediência. Lidando com o legado. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Às vezes você faz essa pergunta, né? A gente faz essa pergunta como os discípulos fizeram. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Aí olha o que Jesus diz. Para que ele nascesse cego, disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então Jesus fala algo importante. Para que Jesus não está apenas preocupado o porquê que está acontecendo. Os discípulos estão, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Ou foram os pais dele? Para que isso ele viesse a viver dessa forma, para que ele nascesse cego. Jesus não está preocupado com isso, mas Jesus está preocupado para que ele nasceu cego? Para manifestar o quê? A glória de Deus. Então esse legado que você recebeu, meu irmão, de derrota, de fracasso, você muitas vezes fica perguntando o porquê desse legado. Eu quero te dizer para quê? Para que você possa manifestar a glória de Deus aí na tua vida e na tua família. Rompa com esse legado de pecado. Você não precisa ficar aprisionado nesse legado de derrota do teu pai, de derrota da tua mamãe. Rompa com esse legado. Rejeita, renuncie esse legado de pecado. É isso que Jesus está dizendo. Ele nos ensina a lidar realmente com esse legado, para manifestar a glória de Deus. Então diga: Senhor, eu quero que manifeste na minha vida, na minha geração, na minha linhagem, a glória de Deus seja manifestada. Eu quero romper com esse pecado familiar. Lide com o legado, lidando com o legado. Precisamos lidar com a culpa dos nossos pecados e com as consequências dos mesmos. Nós precisamos, eu, Marcos, você que me escuta nessa noite, você precisa lidar com a culpa dos teus pecados e com as consequências dos teus pecados. A culpa é a tua responsabilidade porque você pecou. E você precisa lidar com as consequências. Pecado repetido em nossa linhagem e geração é iniquidade. O pecado que vem sendo repetido na nossa linhagem, na nossa geração, vai se tornar uma iniquidade na nossa vida, vai se tornar uma iniquidade na nossa geração, e nós temos dificuldade de romper. Se nós não chamarmos o sangue de Cristo, quando eu falo de dificuldade é porque muitas vezes nós não acreditamos que isso possa ser quebrado, que isso possa ser renunciado, que isso possa ser vencido. Isso está tão enraizado muitas vezes em famílias, esse pecado, através dessa tradição familiar, desse pecado, que nós mesmos não acreditamos que Deus vai libertar a gente daquele pecado, que Deus vai libertar a gente daquele legado de iniquidade na nossa vida. Mas eu quero te dizer que Jesus é maior que qualquer tradição, eu quero te dizer que Jesus é maior do que qualquer família, Jesus é maior que qualquer pecado, Jesus é maior que qualquer trevas, que Jesus é maior que qualquer hoste demoníaca, que Jesus é maior que qualquer demônio, Jesus é rei, Jesus é Senhor e Salvador. E ele já rompeu com todos os legados de derrota e de fracasso, lidando realmente com o legado, lidando com o pecado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado. O que eu entendo aqui nesse texto? Existe então alianças que eu faço, que são alianças voluntárias e alianças involuntárias. Então tem pecados muitas vezes que pode ser involuntário. Eu não sabia que aquilo estabeleceria uma aliança, eu não sabia que aquilo seria um pecado, então isso é involuntário. Mas mesmo assim, eu tenho culpa sobre aquilo. Quero te dar um exemplo. Você era pequeno, teu papai te levou lá e fez uma promessa, teus pais te levaram e numa benzedeira para fazer um benzimento, para fazer um trabalho. Quem era autoridade sobre a tua vida? Os teus pais. Isso é uma aliança, isso é um pecado que é proibido e você não sabia. Então, mesmo que você não sabia que aquilo é pecado, mas isso traz o quê? Uma culpa, traz uma consequência sobre a tua vida, você precisa rejeitar aquilo. Isso é uma aliança involuntária. Tem aliança que é voluntária. Eu decido pecar. Eu sei que aquilo desagrada a Deus. Eu sei que aquilo me leva para longe de Deus, mas eu decido fazer aquele pecado. Eu decido quebrar a aliança com a minha esposa. Eu decido mentir. Eu decido roubar. Então eu sei que aquilo é pecado e eu pratico aquilo. Isso é uma aliança voluntária. Eu estou estabelecendo realmente um pecado na minha vida.
Levítico 5,17. Será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade, sofrerá as consequências do seu pecado. Pecados cometidos na ignorância têm os mesmos resultados dos pecados praticados conscientemente. É isso que eu estou falando para você nessa noite. O pecado cometido na ignorância, na falta de conhecimento, ele tem o mesmo resultado. O resultado sempre vai ser dor, o resultado sempre vai ser perda. O resultado, quando nós nos envolvemos com o pecado, eu quero te dizer que sempre vai machucar. O pecado vai sempre nos ferir. Enquanto nós vivemos com o pecado, com a maledicência, com a fofoca, com o roubo, com o desvio, com a mentira, com a quebra da aliança, eu quero te dizer que nós vamos nos ferir, nós vamos ferir as pessoas. O resultado do pecado sempre é morte, o resultado do pecado sempre é dor, o resultado do pecado sempre é sofrimento. Sempre vai ser sofrimento, crueldade, impiedade, maldade. É isso que o pecado traz. Muitas vezes as pessoas se tornam cruéis, pessoas que não têm piedade, são impiedosas. Gera uma impiedade, uma pessoa que é maldade no coração do ser humano, lidando com o pecado. Esses pecados, então esse legado, quando nós vamos repetindo esses pecados, eu quero te dizer que a gente abre uma brecha no mundo espiritual, como foi falado, para que espíritos familiares, espíritos malignos, venham tentar nos oprimir e perpetuar aquele fracasso, aquela derrota, aquele pecado na nossa família. Quando, pois, vos disseram, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram. Porventura, não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? São espíritos mentirosos. Olha o que acontece na nossa linhagem, na nossa geração. Espíritos familiares são espíritos mentirosos. O que Satanás diz? E ele diz na tua cabeça, muitas vezes vem esse pensamento, não vai adiantar, não adianta você orar, não adianta você fazer essa oração, não adianta você ir naquela igreja, não adianta você falar com esse pastor, tudo que ele está falando é mentira, eu vou te matar, eu vou te roubar, eu vou te sequestrar, você vai ser infeliz, eu vou te derrotar, você é meu, eu não abro mão de você, ninguém pode te arrancar das minhas mãos. Isso tudo são espíritos mentirosos que ficam dizendo, você é o derrotado, você vai perder teu emprego, você é um medroso, você não faz nada certo. São espíritos mentirosos que ficam na nossa cabeça, na nossa mente, trabalhando, dizendo que nós não vamos vencer. Já estão na família há muitas gerações, porque foi aberta essa brecha para que esse espírito de perseguição familiar esteja lá há muito tempo. Dizem que não vão sair, eles são mentirosos. Eles dizem assim, eu não saio. Eles são mentirosos, porque quando o sangue da cruz chega, eles têm que sair. Lembra do gadareno? Eles pedem para Jesus, não me manda para fora dessa província, deixa eu entrar nesses porcos. Eles não podem resistir ao Senhor Jesus Cristo. Eles têm que sair. Acredite realmente nessa palavra, ele é mentiroso. Esse espírito maligno, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Nele não há verdade alguma. Ele é mentiroso desde o princípio. Espírito de perseguição familiar, que está lá na nossa linhagem. Tudo isso eu estou te falando porque eu quero falar algo, isso aqui que eu vou te falar agora, é do pastor Cote, está lá num livro dele. Ele trata muito bem com essa questão do legado. E eu queria exemplificar para você entender, eu queria falar sobre a lei da herança agora. Aí para você entender um pouquinho. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo 25. Herança é o que eu recebo, influência do legado, pecados repetidos na família. Então ele está falando sobre a lei da herança, que é isso que nós recebemos. Nós estamos falando da herança, do legado que nós recebemos dos nossos pais. Então tem a lei da herança. A lei da herança vai dizer, a lei da herança revela a brecha espiritual, uma porta aberta para a visitação demoníaca. O inimigo se aproveita para oprimir as pessoas. Então é uma brecha espiritual, a lei da herança, que é a herança que nós recebemos pecaminosa dos nossos pais, abre uma brecha para que o inimigo possa se infiltrar na nossa vida. Então ele se infiltra porque ele é um mentiroso, mas ele vem se infiltrando sorrateiramente.
E da mesma forma que ele chegou, você tem que mandar ele embora da tua vida. Isso é a lei da herança. A herança é o que nós recebemos, é o legado que nós recebemos. Pais quebraram a aliança conjugal, vícios, alcoolismo, prostituição, pornografia, isso é a lei da herança. Isso é a herança que você recebeu, é a herança que eu recebi sobre a minha família. E veio sobre a minha família uma aliança realmente de quebra da aliança conjugal, que quando eu fui me casar eu tive que rejeitar na minha vida. Eu olhei para aquela herança espiritual, familiar, de quebra de aliança conjugal, e eu fui lá e rejeitei isso na minha vida, eu rejeitei isso na minha linhagem, eu rejeitei isso na minha geração, eu rejeitei isso na vida dos meus filhos. E eu estou casado, vai fazer 25 anos com a mesma esposa, nunca traí, nunca fui traído. Porque eu rejeitei isso, porque tinha uma herança, e tem essa herança que está sobre a minha família. É uma herança espiritual que veio sobre a minha linhagem, veio sobre a minha geração. Mas eu rejeitei, eu renunciei a essa herança, eu mandei esse espírito, essa brecha que foi aberta na minha linhagem, na minha família. Eu mandei esse espírito maligno de adultério, de traição, de abandono, de quebra de aliança, de prostituição. Eu mandei ele embora da minha vida. E mandei ele embora na vida dos meus filhos, porque eu sou autoridade espiritual sobre a vida dos meus filhos. Aprendendo a pecar. Aonde você aprende a pecar, então? Dentro da lei da herança. Você aprende a pecar dentro de casa. Que foste resgatados, é o texto lá de 1 Pedro 1,18. Aprendemos a pecar, então, dentro de casa. Nossos professores são os nossos pais. Quem foram os nossos professores? Quem foram os nossos professores foram os nossos pais. Lembra quando você estava lá, você criança, e tocava o telefone, tocava a campainha, bem, diga que eu não estou, fala que eu saí. Nós aprendemos a mentir dentro de casa. Nós aprendemos a enganar dentro de casa. Nós aprendemos a pecar dentro de casa. Então, muitas vezes, os nossos pais foram os nossos professores com relação ao pecado. Eles nos ensinaram a pecar. Nos ensinaram a nos defender usando mentiras, nos esconder da verdade. Nós aprendemos isso dentro de casa. Eu aprendi a tomar o primeiro gole de cerveja, foi dentro de casa. E depois isso veio como, então, essa herança vem e acontece quando eu vou para o bar e começo a beber. Então a gente vê isso se repetindo dentro das famílias. Nós aprendemos a pecar dentro de casa. Pastor, mas meu pai, minha mãe eram crentes, mas você aprendeu a pecar dentro de casa. Isso não vai nos isentar. Nós aprendemos a pecar dentro de casa. Essa é a lei da herança. Nós aprendemos a pecar dentro de casa. Então a lei da herança vai dizer que nós recebemos o quê? Uma herança, um legado dos nossos pais. Isso é a lei da herança. Mas tem a lei da responsabilidade, que eu quero trabalhar com você também. A lei da herança diz que eu recebo algo, eu recebi uma interferência, algo, uma herança dos meus pais. Mas a lei da responsabilidade vai trazer a responsabilidade para mim. A responsabilidade dos teus atos, das tuas escolhas, dos teus pecados, está sobre a tua vida. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A lei da responsabilidade vai dizer que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então eu quero te dizer uma coisa. Pare de ficar lambendo as feridas do teu passado. Pare de lamber os pecados da tua família. Pare de lamber esses pecados. Ah, meu pai fez isso, então agora eu faço. O pastor não tem nada que eu possa fazer. Meu papai sempre foi grosso e agora eu sou grosso com as pessoas. Você não precisa ser grossa com as pessoas. Você não precisa ser grosso com as pessoas, não. Você tem responsabilidade, é uma escolha tua. Você pode mudar esse cativeiro. Você pode quebrar realmente esse cativeiro. Você não precisa ficar com essa herança. Existe a lei da responsabilidade, está acima da lei da herança. Eu quero te dizer que a lei da responsabilidade, ela se sobrepõe à lei da herança. Porque a lei da herança diz que você recebeu, a lei da responsabilidade diz que você escolhe o que fazer com a herança. É isso que eu quero que você entenda. A lei da responsabilidade vai dizer que você pode escolher receber aquela herança ou não receber. Eu decidi não receber aquela herança. De quebra da aliança conjugal, eu rejeitei aquilo na minha vida. Eu não quis aquela herança que está sobre a minha linhagem. Estava, em nome de Jesus, sobre a minha linhagem, sobre a minha família. Eu rejeitei. É isso que eu quero que você entenda.
é maior que a influência que recebemos. A lei da responsabilidade, ela é maior que a influência que nós recebemos paterna, do legado paterno. É inegável que nós recebemos um legado dos nossos pais, eu não discuto isso. E é verdade, nós recebemos um legado dos nossos pais, que nos influencia sim, que muitas vezes nos faz ser tendenciosos sim com relação ao pecado. Mas eu quero te dizer que você não é obrigado a viver preso naquele pecado familiar. Você pode romper. A lei da responsabilidade. Respondemos por nossas escolhas. Eu quero te dizer, coloca o cinto de segurança aí, afivela bem. Se você não está sentado, se sente aí no teu sofá, se segure na tua poltrona. Você é responsável pelas suas escolhas, sim. Você é responsável pelos teus pecados, sim. Pare de se esconder atrás dos pecados dos teus pais. Pare de culpar a geração anterior, dizendo que você não consegue, que você está preso naquilo. Pare com isso. Decida assumir a tua responsabilidade. Decida romper com esses pecados. A lei da responsabilidade nos torna indesculpáveis diante de Deus. A lei da responsabilidade vai nos tornar indesculpáveis. Ai, Senhor, quando você chegar diante de Deus, não vai adiantar você dizer, ai, Deus, mas você veja bem, Senhor. Meu pai pecou, ele me batia, Senhor. Ele era muito violento comigo. Por isso eu fui violento com os meus filhos. Por isso quando eu saía na rua, quando eu estava no caixa do mercado, que a pessoa tentava furar a fila, eu saía batendo em todo mundo. Quando eu ia no banco, que alguém tentava passar à frente, furar a fila, eu já virava ali, já ficava nervoso, já saía dando pancada em todo mundo. Meus irmãos, você é responsável. A lei da responsabilidade te torna indesculpável diante de Deus. Você não vai poder se desculpar, você não vai poder ser um Adão, não. Quando Deus pergunta, o que foi que você fez, Adão? A mulher que tu me deste. É isso que Adão está tentando fazer. Ele não traz a lei da responsabilidade para ele. Ele pega apenas a herança. Senhor, a mulher que tu me deste, olha o que ela fez, Deus. Em outras palavras, ele está tentando trazer a responsabilidade para Deus. E eu e você muitas vezes fazemos isso. Queremos responsabilizar os nossos pais. Queremos responsabilizar os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos antepassados. Pare com isso. Assuma a tua responsabilidade com relação a esse pecado, com esse vício. E quebre com isso. Quebre com esse pecado, rompa com esse pecado, abandone esse pecado. A lei da responsabilidade te chama realmente para você viver livre do pecado. A lei da responsabilidade. Eu queria falar sobre herança e responsabilidade rapidamente. A herança enfatiza uma visitação ou influência espiritual na forma de castigo em relação às sucessivas gerações. Veja, vai, pois, agora, conduz a este povo para onde eu tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Isso é herança. O que a responsabilidade diz? Enfatiza a nossa obrigação moral e responsabilidade individual da nossa escolha. Enquanto a herança enfatiza a visitação e a influência espiritual demoníaca, a lei da responsabilidade enfatiza o que é a nossa obrigação moral e a nossa responsabilidade individual da escolha. Então você tem como escolher, você precisa escolher aquilo que agrada a Deus, romper com o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O filho então não vai levar a culpa do pai, nem o pai levar a culpa do filho. Isso é lei da herança e da responsabilidade. Herança e responsabilidade. Maldições do passado genealógico. Visitação que tem legalidade, a iniquidade dos nossos antepassados. O passado interferindo no presente. Passado não resolvido se torna presente na nossa vida. Então aquela autorização que o teu pai, aquela autorização no mundo espiritual que o teu pai, a tua mãe deu, teus avós deram para aquele espírito de perseguição demoníaca, para aquele espírito de infiltração. Então vem com essa maldição que você entende como um pecado que vem sendo praticado. E por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. E por causa das iniquidades do quem? Dos nossos pais. Isso a herança diz. O que a responsabilidade diz? Maldições do presente enfatizam o juízo que vem por causa do nosso próprio pecado e da dureza do nosso
coração. Eu quero te dizer que o teu coração, muitas vezes o meu coração é duro. Povo de dura cerviz, de duro coração, Deus está falando. Pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos, os pecados que você pratica. Eu quero que você entenda isso. 1 Samuel 3,13. A pessoa leva o quê? A consequência. Na lei da herança enfatiza a consequência de pecados ainda não devidamente confessados e resolvidos. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade dos seus pais. Lei da herança. O que é a responsabilidade? A lei da responsabilidade me diz. A pessoa leva a culpa. Enfatiza a justiça ou a culpa referente às suas escolhas pessoais e pecaminosas. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A impiedade do que nós praticamos vai vir sobre as nossas vidas. As consequências dos nossos pecados vão vir sobre a nossa vida. A Bíblia já diz disso, já diz. A lei da semeadura ela é uma lei física. Você plantou um pé de laranja, você vai colher laranja. E ela é uma lei espiritual, de Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, aquilo o homem vai colher. É uma lei física, uma lei espiritual, está aqui. Então, as nossas escolhas vão trazer consequências, os nossos pecados trazem consequências sobre a nossa vida, sobre a nossa linhagem, sim. É coletiva, então a lei da herança é algo coletivo, no sentido que exerce uma influência sobre toda a descendência. Por isso é coletivo. A consequência da maldição e da quebra atinge todos que estavam debaixo da pessoa que desencadeou o legado. O legado do vovô, o legado do pai, todo mundo que estava debaixo. Então é coletivo, é algo que alcança toda a sua linhagem. A alma e a toda a multidão da sua casa morrerá quando chegar a idade varonil. 1 Samuel 2,33. A lei da responsabilidade me diz agora que não é mais coletivo. A lei da responsabilidade me traz o quê? É algo pessoal. Deus nos tem como seres responsáveis. Eu quero te dizer que Deus te criou como um ser responsável. Por mais que a influência exerça em virtude de um legado familiar esteja sobre nós, a Bíblia não nos isenta da nossa responsabilidade pessoal de fazer a decisão, escolha certa. A Bíblia não me isenta, a Bíblia não te isenta de escolha certa, porque você recebeu uma herança. Deus é pessoal e se relaciona conosco pessoalmente. Certamente teremos de prestar conta com Deus de todas as escolhas que fizemos. Você não vai conseguir se esconder. A lei da responsabilidade te traz uma responsabilidade nessa noite, é uma redundância, mas ela te traz uma responsabilidade para as tuas escolhas, aquilo que você tem escolhido, aquilo que você escolheu sobre a tua vida. Eu quero te dizer que se você viveu debaixo dessa lei da herança, que você recebeu essa herança paterna, que você recebeu esse legado dos teus pais, eu quero te dizer que hoje você pode realmente viver com a lei da responsabilidade, tendo responsabilidade. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Você é responsável pelos teus atos, você é responsável pelas tuas escolhas, você é responsável pelos pecados que você pratica. Eu, Marcos, sou responsável pelas minhas escolhas. É isso que eu quero que você entenda. Pare de ficar apenas culpando o teu legado. Pare de apenas ficar culpando a outra geração, a tua geração anterior. Pare de ficar culpando os teus pais. Pare de transferir a responsabilidade. Pegue essa herança que você recebeu e aplique agora a graça de Deus sobre a tua vida, para que você possa viver livre. Livre dessas consequências, para que você possa viver a lei da responsabilidade das tuas escolhas. Pare de se justificar por causa dos teus pais. Pare de transferir a responsabilidade que é tua para os teus pais, dizendo que a culpa dos teus fracassos é porque os teus pais fracassaram com você. Você pode escolher romper com isso. Você deve decidir romper e escolher aquilo que agrada a Deus. Escolha obedecer ao Senhor. Escolha realmente ter uma vida na presença no altar do Senhor. É uma escolha tua, para que você possa realmente entender essa lei da responsabilidade. E não ficar preso na lei da herança que você recebeu dos teus pais. E eu queria orar com você nesse momento. Vamos orar? E eu queria fazer uma oração com você. Nós vamos colocar aí, você que está com o teu celular, ou está na tua televisão, no teu notebook, no teu computador, enfim. Eu quero colocar essa oração e eu queria que você fizesse junto comigo essa oração. Vamos fazer juntos? Pausadamente. Vamos lá?
Coloque a mão no teu coração. Se você está com alguém da tua família que você ama, abrace aí do lado. Dá um abraço bem apertado, bem aconchegante, mas faça essa oração. Vamos fazer juntos? Querido Deus e eterno Pai Celestial, reconheço que meus pais deixaram um legado espiritual sobre a minha vida, que eles fizeram o melhor diante do que eles receberam, mas em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu rejeito todos os legados de perseguição espiritual e pecaminoso que eu recebi em forma de herança. Cancelo todos os vínculos espirituais que me prendem e me levam para uma vida de destruição e de pecados. Eu rompo em nome de Jesus com toda a herança que eu recebi em forma de legado dos meus antepassados. Renuncio e rejeito todos os cativeiros, fortalezas e sofismas na minha mente. Rejeito todo pecado que tem se perpetuado na minha linhagem e geração. Eu rompo agora com os pecados familiares que eu herdei dos meus pais. Escolho obedecer ao Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor. Toda a base de perseguição está sendo quebrada em nome de Jesus. Eu confesso minhas culpas, reconheço que muitas vezes transferi a responsabilidade dos meus pecados para os meus pais, mas em nome de Jesus, eu rejeito e cancelo agora. Declaro que vou viver uma vida na presença de Deus, em obediência, santidade, pureza, longe dos pecados. Eu me cubro e me revisto com o sangue do Cordeiro, que alcança a minha vida e geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Bota aí nesse chat aí da igreja. Glória a Deus, eu recebo realmente essa oração. Eu confesso as minhas culpas. Eu rompo agora com esse legado familiar, com essa herança de derrota que você recebeu. Amém? Eu quero orar por você agora. Agora você não precisa repetir. Eu quero só que você feche os teus olhos e se coloque mais uma vez na presença do Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos reconhecer, Deus, eu reconheço aqui, Pai, que nós recebemos um legado dos nossos pais. Um legado de pecado, um legado de fracasso, um legado de derrota que eles também receberam, Pai. E eles passaram para nós. E eu reconheço, Pai, que através desse legado, essas brechas espirituais que foram abertas através desses pecados familiares, Pai, se instalou na minha linhagem, na minha geração, espíritos de perseguição, espíritos familiares. O pecado é geracional na nossa vida e esse pecado vinha me roubando, esse pecado vinha me atormentando, vinha me prendendo até hoje, Pai. Mas em nome de Jesus eu decido agora romper com esse legado. Eu rejeito esse legado, Senhor, em nome de Jesus, para que eu possa viver livre agora, Pai. Em nome de Jesus, fazendo as escolhas, ó Pai, certas, rompendo, Pai, com os pecados que eu recebi dos meus pais. Eu os amo, sempre vou os amar, Pai, mas eu sei que eles falharam, eu também como filho falhei muitas vezes, mas em nome de Jesus, eu declaro agora que eu e a minha casa, que eu e a minha geração, que eu e a minha linhagem somos livres para a glória e louvor do Teu nome, para viver, Pai, a plenitude do sonho do Senhor, para viver todos os sonhos e os projetos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos e para todas as gerações que virão depois de mim, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, sábado, teremos aqui o nosso culto da juventude. O fogo vai descer. Você deve participar. Se você tem filho, se você tem filho adolescente, filho jovem aí, coloca a partir das 19h30 no canal da IBBR. E no outro sábado nós vamos estar voltando com os nossos cultos presenciais da juventude. Domingo às 10 horas nós temos o culto de celebração ao Senhor, presencial. O fogo vai descer, o Espírito Santo vai se manifestar. Então, você que está distante, que não pode vir, 10 horas no domingo, às 19h nós estaremos também online e teremos as programações durante a semana. Na segunda-feira, o pastor Quecos tem trazido uma palavra de fé, de esperança e salvação para os casais. Terça-feira nós temos o CR. Quarta-feira, eu não preciso falar, o culto mais aleluiado, não só de Curitiba, mas do Brasil. Quinta-feira nós temos a Quinta Teológica e sexta-feira nós temos ministrado essa série de mensagens sobre o Deus da família.
Que Deus te abençoe realmente, que você tenha um final de semana cheio do Senhor, cheio de fé e cheio de alegria. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a tua família, com a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe.